Geografia do Lobão. A aula de hoje, localização sobre a Terra. Pois bem, onde estou? Isso pode parecer uma pergunta meio estranha, porque naturalmente todos sabemos onde estamos em determinado momento. Mas como poderemos informar alguém qual é este lugar? Uma maneira usual é informar o nosso endereço. Se soubermos o país, o estado, a cidade, o bairro, a rua e o número da casa, poderemos ser encontrados em qualquer lugar do mundo. Mas, e se não estivermos numa cidade, sim em uma fazenda, na selva ou no mar? A única maneira será informar as nossas coordenadas sobre a Terra. Eis aqui um mapa de Goiânia mostrando uma localização. Antigamente, quando eu vivia nas cavernas, no período neolítico, eu utilizava como pontos de referências para poder achar uma direção, um rio, uma montanha ou até mesmo um acidente geográfico. Logo, ele percebeu também que poderia localizar através do Sol. Ele percebeu que o Sol ele aparecia todo dia em uma certa posição, que ele foi chamado de nascente ou então de oriente. E assim então ele pôde se localizar. O Sol se tornou então um importante ponto de referência para o ser humano. Esse local do nascimento do Sol é nascente, também chamado de leste ou de oriente. Foi aí que surgiu a expressão orientação, desorientado, que significa você o que? Localizar-se através do nascimento do Sol. A região do Sol se põe foi denominada então de poente, oeste ou ocidente. Foi então criado a Rosa dos Ventos, com as 4 direções, os chamados pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O homem, então, se você estender os braços, apontando o braço esquerdo para o sol, para o nascente do sol, o lado direito vai ser o poente, a sua frente vai ser, as suas costas vai estar o norte. E assim você pode montar a chamada Rosa dos Ventos. Eis aqui, então, essa Rosa dos Ventos. A região leste também pode ser chamado de este, por isso o símbolo aqui é. A região oeste também pode chamar de west, por isso que às vezes você pode ver na Roda dos Ventos o W no local do O. O norte, que também é convencionado chamar-se de setentrional ou de boreal, e o sul, também conhecido como meridional e austral. Aqui então são os 4 pontos cardeais. Lembrando sempre que eles não são os únicos pontos de referência. Tem também entre um ponto cardeal e outro, os pontos colaterais. Você vai ter aqui o nordeste, você vai ter aqui o noroeste, aqui o sudoeste e aqui o sudeste. Lembrando também que entre os pontos cardeal e colateral temos sempre um ponto subcolateral. Entre o norte e o nordeste encontramos aqui o norte-nordeste. Entre o norte e o o norte-noroeste. Entre o oeste e o oeste-sudoeste e assim por diante. Então aqui fica fácil você achar a localização sobre a Terra. Vejamos essa tabela. Aqui você vai ter os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Na estrela vai ser 0, 180, 90, 270 graus. Você vai ter os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, e os pontos subcolaterais, nor-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e nor-noroeste. Aonde está o Brasil? Depois dos pontos cardeais e pontos colaterais, pensou ser possível localizar qualquer ponto sobre a Terra. Mas aí, pessoal, você sabe criar o chamado referencial para a localização. Preste atenção aqui. O Brasil. Se eu perguntar agora aonde está o Brasil, tudo vai depender do seu referencial. Por exemplo, o Brasil em relação ao ponto A está no norte do ponto A. Em relação ao ponto B, o Brasil está ao sul. Em relação ao ponto C, o Brasil está a leste. Em relação ao ponto D, o Brasil está a oeste. Então, para facilitar a localização e a utilização dos pontos cardeais e pontos colaterais, foram criados referenciais sobre a Terra. A localização depende sempre do seu referencial.
Vamos ver então como foram criados esses referenciais. Primeiro, o planeta Terra é um corpo aproximadamente esférico, chamado também de geóide, que flutua no universo. No universo não existe lá de cima, não existe lá de baixo. Então fica difícil criar os referenciais de localização. Veja só que a Terra flutuando no universo. Ao observar a superfície terrestre, percebe-se que ela executa um movimento em torno de seu próprio eixo. Esse movimento ele vai acontecer de oeste para leste. É denominado movimento de rotação. O eixo de rotação da Terra vai atravessar os polos, Polo Norte e Polo Sul. Uma vez encontrados os polos através do eixo de rotação da Terra, surge um equador, que vai ser aquela linha que vai estar entre os dois polos, equidistante, por isso, equador. E esse equador se tornou então que um importante referencial sobre a Terra. Linha do Equador é uma linha imaginária que está equidistante dos polos. Vai dividir a Terra em duas metades, a metade norte e a metade sul. Se eu tiver aqui a visão lateral da Terra, eu vou ver o Equador como uma linha, né, enorme, marcando aqui, se eu for observar através, né, do Polo Norte ou então do Polo Sul, através dos polos, você pode perceber que o Equador ele é uma circunferência paralela, são os mesmos que vão até virar o quê? Até virar o polo. Latitude. A latitude é a menor distância que a superfície está em relação ao Equador. Vai variar de 0 a 90 graus sul. A latitude forma um ângulo do eixo da Terra com o Equador. Esse ângulo aqui pode ser 15, 30, 45, 60, 90 graus. Uma vez descoberta a latitude, pode-se traçar linhas imaginárias que vão estar paralelas ao Equador. Essas linhas vão ser chamadas de paralelos e vão ligar pontos de mesma latitude. Olha só aqui um exemplo da latitude. Essa região vai ter uma distância em relação ao Equador. Essa distância vai ser denominada latitude. Paralelos, linhas imaginárias que ligam pontos de mesma latitude. Existem também paralelos famosos, paralelos que foram descobertos de acordo com a inclinação da Terra. São os trópicos dos círculos polares. Como você pode observar, a Terra possui um eixo inclinado em relação ao Sol. Então, se o eixo é inclinado, aqui vão estar os polos, e o Equador também vai ser inclinado. Esse aqui é o plano do Equador. Essa inclinação é de 23 graus e 27 minutos. Esse paralelo que passa por esse ponto, por esse ângulo, é chamado de trópico. Ao sul, trópico de Capricórnio, ao norte, o trópico de Câncer. E aqui em relação ao eixo da Terra, você vai ter também os círculos polares, que vão estar a 63 graus e 33 minutos. Ao norte, círculo polar ártico e ao sul, círculo polar antártico. E esses paralelos famosos vão definir as chamadas zonas climáticas da Terra. Entre os trópicos temos a zona quente ou intertropical, também chamada de zona equatorial. Entre um trópico e um círculo polar temos a zona temperada do norte. Entre um círculo polar e o polo vou ter a zona fria, aqui do norte e aqui do sul. Pois bem, nós percebemos que o Equador vai ser o maior dos paralelos. Ele vai ter, então, um referencial fixo, um referencial natural que vai caracterizá-lo como paralelo principal. Porém, os meridianos não. Se você for observar, os meridianos vão ter a mesma extensão. São linhas imaginárias que vão partir de um polo até o outro, vão ser perpendiculares ao Equador. Não existe, então, um referencial físico para caracterizar um dos meridianos como principal. A escolha foi, então, uma escolha política. Aproveitando-se da força do poderio da Inglaterra, grande potência naval do mundo, a Inglaterra, então, adotou-se como meridiano principal o meridiano de Greenwich e os outros países seguiram essa tendência. Greenwich, então, vai dividir a Terra em duas partes, a parte leste e a parte oeste. E aqui temos, então, um exemplo da longitude. Longitude é a menor distância que um ponto qualquer da superfície terrestre está do meridiano de Greenwich. Vai variar de 0 a 180 graus ao leste e ao oeste. Aqui um exemplo de uma longitude, né? Onde você vai ver o que? Os chamados meridianos. São linhas imaginárias que ligam pontos de mesma longitude. Lembrando que o meridiano vai estar distante do meridiano de Greenwich, vai caracterizar a longitude, e os paralelos em relação ao Equador vão caracterizar a latitude.
E através disso, então, foram criadas as chamadas coordenadas geográficas, onde eu posso fornecer as minhas latitudes e as minhas longitudes. É o sistema de coordenadas geográficas. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre localização